Tribunal Federal, André Mendonça, ele determinou ontem que a CPMI do INSS seja prorrogada. A comissão que investiga as fraudes em benefícios encerraria os seus trabalhos no dia 28 de março, próximo sábado. Mas, com a decisão, o prazo deve ser ampliado. Mas quem vai trazer todas as informações e os detalhes de toda essa decisão que foi feita pelo ministro André Mendonça é a nossa colega, jornalista, repórter Camila Xavier, que vai trazer para a gente todos os detalhes. Camila, bom dia para você. Primeiro, Camila, eu quero que você traga para a gente, porque foi feito como uma surpresa, né, essa prorrogação dos trabalhos envolvendo aí essa decisão do ministro André Mendonça. Tudo indicava, né, todo mundo já trabalhava com os trabalhos para serem encerrados aí nessa quinta-feira. Ontem mesmo a gente chegou a comentar aqui, né, que o relatório seria apresentado na quarta e possível votação na quinta. Como é que foi recebida, então, essa prorrogação por parte aí dos parlamentares que fazem parte do colegiado, Camila? Bom dia, Marília. Essa informação chegou de forma muito positiva para os parlamentares, já que, como você mesma falou, eles não esperavam que houvesse essa prorrogação, estavam já trabalhando com a possibilidade de a CPMI encerrar os seus trabalhos na quarta-feira, fazer a leitura do relatório na quarta-feira, na quinta-feira votar o relatório e encerrar os trabalhos nesta semana. Mas o ministro André Mendonça, como trouxe a colunista Milena Teixeira aqui no Metrópolis, acabou surpreendendo e determinou essa prorrogação dos trabalhos. Ele determinou que o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, leia em até 48 horas o requerimento apresentado pelos parlamentares, porque esse é um dos passos necessários para se prorrogar os trabalhos da CPMI. E o presidente Davi Alcolumbre não havia feito isso, havia decidido não prorrogar a CPMI, mas sequer chegou a ler esse relatório, esse pedido, né, esse requerimento para que os trabalhos fossem prorrogados por mais tempo. Então, a partir dessa decisão do ministro André Mendonça agora, Davi Alcolumbre tem 48 horas para fazer a leitura desse requerimento e aí sim a CPMI vai ter mais trabalho, mais tempo para realizar esses trabalhos, realizar essa investigação. Isso porque tem alguns pontos, Marília, que eles ainda consideram que estão pendentes, né? Acreditam que precisam de mais tempo para aprofundar essas investigações. E aí outro ponto que o ministro traz na sua decisão é de que o prazo ele deve ser o prazo acordado, o prazo votado por 1/3 da minoria dos parlamentares e seguindo o máximo estabelecido pelo regimento. O que isso quer dizer? O presidente da CPMI, Carlos Viana, falou ontem com a imprensa, logo depois dessa decisão do ministro, e ele afirmou o seguinte, que acredita que 60 dias são suficientes para que a CPMI consiga concluir esses trabalhos, mas que pode sim precisar de 120 dias. Então, eles trabalham com essas duas possibilidades. O mais provável, segundo Carlos Viana, 60 dias, mas podendo ser prorrogado por até 120 dias. E como eu te falei, Marília, esse é um ponto necessário, essa era uma questão necessária que principalmente o presidente e o relator consideravam necessários para conseguir concluir da maneira adequada esses trabalhos, essa investigação. Isso porque eles começaram no início deste ano uma nova etapa da CPMI do INSS. No ano passado, a gente viu essa investigação muito focada nos descontos indevidos em aposentadorias e pensões por parte das associações de aposentados e pensionistas. Neste ano, a CPMI começou uma nova etapa que mira justamente nos descontos indevidos por parte de consignados privados. Então, aqueles empréstimos que são descontados diretamente na folha dos aposentados e pensionistas. E por conta disso, a CPMI, além disso, não só por conta dessa nova etapa, mas também por conta de algumas decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que acabaram liberando testemunhas, concedendo habeas corpus para que elas não precisassem necessariamente comparecer à CPMI ou tivessem o direito de permanecer em silêncio para pessoas que seriam ouvidas pela CPMI. Por conta disso, por conta dessa nova etapa da investigação,
os parlamentares acreditam que seria mais necessário mais tempo para eles conseguirem ir a fundo nesses fatos, investigar e apurar essas questões. E aí, Marília, quem comentou isso, comentou essa decisão do ministro André Mendonça logo após essa publicação, logo após isso virar público, foi o líder do PL na Câmara dos Deputados, o deputado Sóstenes Cavalcante. Ele falou que celebrou essa decisão do ministro André Mendonça, disse que ela respeita a Constituição. Então, como eu falei, essa repercussão foi positiva entre os parlamentares que estavam pleiteando maior tempo para que os parlamentares conseguissem investigar esse caso. O presidente da CPMI, quando deu essa coletiva para os jornalistas, conversou com os jornalistas ontem, no final do dia, ele também celebrou, disse que essa é uma vitória do povo brasileiro. Isso porque ele vinha afirmando que caso a CPMI não fosse prorrogada, quem perderia seria o povo brasileiro, as pessoas que merecem saber quem fez esses descontos indevidos, por que fez e ter todos os fatos sobre esse escândalo que, eu lembro, Marília, que foi revelado pelo Metrópolis, por uma série de reportagem do Metrópolis. Isso, ele falava que isso precisaria ser esclarecido. E agora, o presidente da CPMI falou o seguinte, que nessa última etapa, então, nesse período em que a CPMI vai ser prorrogada, que eles pretendem ouvir mais testemunhas que acabaram não sendo ouvidas ao longo dos últimos meses, também funcionários da Dataprev, representantes de bancos e financeiras, já que essas instituições são suspeitas de terem sido envolvidas nesse caso de descontos de consignados privados. Além disso, eles também querem ouvir servidores do INSS e ex-ministros, inclusive o ministro da Presidência, Volney Queiroz. Marília. Isso, né, Camila? A gente precisa aguardar também, saber qual vai ser a definição de Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, porque ele pode ainda recorrer também dessa decisão do ministro André Mendonça, mas a gente precisa aguardar. A Camila volta com a gente daqui a pouquinho, vai trazer mais informações sobre outros assuntos também. Camila, muito obrigada. Como a Camila